Renegociar é preciso, mas cuidado na hora de calcular o tamanho da dívida. Aliás, dívidas que em alguns casos nem podem ser cobradas. Acompanhe. O Nordeste brasileiro é a maior região semiárida do mundo. É o mais populoso. E temos aí, nesses últimos 500 anos, tivemos 76 secas cruéis nos últimos 500 anos. E até hoje eu pergunto o que foi que o governo fez para amenizar essa seca. A seca é uma questão corrente, é uma coisa que acontece, é uma coisa natural que acontece ao longo dos anos. Eu não sei qual foi o mal que o Nordeste brasileiro fez ao Ministério da Fazenda e Governo, que até hoje não se sensibilizou ainda com essa questão do semiárido. Então é preciso que haja, na realidade, uma política diferenciada para essa região. O governo não quer falar em perdão, tudo bem, mas dê condições de pagamento. As regulamentações não acontecem. Está aí a 12.844, aí vem a 12.872, até hoje não foi regulamentado. Então, é preciso que haja uma conscientização, e o que eu fico olhando nesse Congresso Nacional, tivemos ainda correção monetária em financiamentos agrícolas, juro TJLP, de 89 a dezembro de 2000. Quem tomou 1 está devendo 10, quem tomou 10 deve 100, quem tomou 100 está devendo 1.200.000, 1.300.000. Ele não paga essa conta mais nunca na vida dele. Mas nunca na vida dele. Eu citei o caso de uma carta, eu fiz um pronunciamento de semana do senhor Francisco de Boqueirão, e ele me contava a seguinte história. Ele tinha tomado um empréstimo de 10 mil, tinha tomado para comprar umas vacas. Aí foi preciso, por causa da seca, ele tomou outro empréstimo de 12, que era para comprar ração. Eu estou falando 12 mil reais, minha gente. Não é a Petrobras que comprou uma refinaria de $1 bilhão, não. Eu estou falando de 10 mil reais e 12 mil reais para comprar ração para manter o rebanho dele. Sabe qual é o tamanho do rebanho dele? Não é o rebanho da JBS, não. Que o BNDES empresta bilhões e bilhões de reais para que ele crie, não. Eu estou falando de 4, 6 vacas. Eu estou falando de 5, 6... ovelhas ou cabras. O rebanho dele, ele tomou 12 mil para manter. No outro ano, ele teve que tomar mais 10 para perfurar um poço, porque esse rebanho dele está para não morrer de sede. Doutor João. Total, 33 mil reais ele tomou emprestado. Eu queria, cada cédula desse, ele teria um rebate. Tá certo? De só pagar com 15. Quando juntou, ele teria que pagar com 25, doutor Nicola. Esse cidadão, ele disse, eu estou trabalhando, prestando serviço fora para poder... Eu paguei durante 6 anos, mas aí não aguentei mais pagar. Vão tomar minha terra. Fui no Banco Nordeste, o homem nem anotou, pediu para eu anotar. 235 mil reais eu estou devendo. Mas, rapaz, 235 mil reais. E estão com ação. E mais, o gerente do Banco Nordeste me disse o seguinte, que vão tomar minha terra, vai para leilão a terra, o que é apurar da terra, se não pagar esses 235 mil, ainda vou continuar devendo. Eu disse, quanto vale sua terra, se eu fosse comprar hoje? Ele disse, 40, 45 mil reais. Essa é a realidade do Nordeste. É a realidade que os técnicos do Ministério da Fazenda, dos bancos que emprestam dinheiro... Ainda foram tomadas as seguintes medidas. O que está na dívida ativa da União, aquelas dívidas que já foram encaminhadas para o governo, que já foram encaminhadas para a dívida ativa da União, que já estão no que nós chamamos de DAO, que fica sob a responsabilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, também foi definida a suspensão das suas execuções e dos prazos processuais. Então, as execuções, elas são nulas. Mesmo que ela tenha acontecido, senador, por alguma falha no judiciário, elas são nulas de direito. Não podem, desde a emissão da Lei 12.844, elas não podem acontecer. Além disso, foi dado um rebate para a liquidação e renegociação das dívidas que também estão na dívida ativa da União. Uma empresa vai ligar para esses produtores oferecendo isso, mas é importante
No caso daquelas dívidas que já estão na dívida ativa da União, os produtores procurarem as agências, no caso do Banco do Brasil, para buscarem a sua renegociação. É verdade, um ponto que o doutor Borba colocou, que falta regulamentação do artigo 8º da Lei 12.844, desculpa falar em termos técnicos assim, mas deixar bem claro que a dívida ativa da União, essa dívida ativa da União, a suspensão das execuções já está valendo. Mesmo que tenha acontecido dentro do período de validade da 12.844, mesmo que tenha ocorrido, não deve ter acontecido, mas mesmo que tenha ocorrido alguma execução, essa execução de terras ela se torna ilegal, ela se torna sem efeito porque tinha uma lei federal que proibia a execução e suspendia os efeitos dessa execução. O Banco do Brasil, senador, era para estar aqui também. O Banco do Brasil... Foi convidado, mas é mais um órgão do governo que não respeita o Nordeste. O Banco do Brasil, que foi o grande, vamos dizer assim, o grande pai no passado do produtor rural no Nordeste. Eu comecei minha atividade com 21 anos na porta do Banco do Brasil, comprei trator, comprei máquina, tinha 4, 5 cédulas rurais, nunca deixei de pagar nenhuma. O Banco do Brasil chegou nos anos 90 e empurrou todo mundo para a dívida ativa da União, sem transformar crédito rural em dívida ativa da União, numa região semiárida. Isso é um descaso total, é uma irresponsabilidade. O que estão fazendo com o nosso semiárido é irresponsabilidade do governo. No próximo bloco, corrida aos bancos. Hora de renegociar. Quanto antes os produtores puderem chegar às agências, aderirem às medidas para que o seu processo possa ser recalculado.